Queridos, a paz do Senhor Jesus a todos, como vocês estão? Espero que sejam todos bem. Meus amados, estamos aqui hoje para mais uma vez darmos continuidade à nossa lição da nossa EBD, Classe dos Jovens, Currículo dos Jovens. Essa revista que tem por intuito desvendar os mistérios, os segredos, as lições que a carta de Paulo aos Gálatas tem para nos ensinar, tem para nos fazer absorver verdades do Evangelho. Lembrando, quem não assistiu à aula número 1, ela já está gravada, tá bom? Se você não assistiu, recomendo que você pause este vídeo para você assistir a aula anterior, para que você possa entender. Mas hoje estaremos aqui então dando sequência a essa revista que tem por título A Liberdade em Cristo. Na outra aula tratamos sobre a carta de Gálatas em si. Gálatas, a carta da liberdade cristã. E nessa segunda lição, ela ainda é um pouco introdutória, porém já entrando em alguns outros assuntos, trataremos então do seu tema, que é o falso evangelho. O apóstolo Paulo então está exortando a igreja da Galácia em relação ao falso evangelho. O texto principal diz o seguinte: assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Gálatas 1, versículo 9. O resumo da lição diz: nem toda mensagem aparentemente cristã é verdadeiramente vinda de Deus. Então, nós vemos aqui por esse resumo que o nosso comentarista, ele começa já a introduzir uma verdadeira lição, uma coisa muito importante, que é a verdade de que nem tudo o que reluz é ouro, nem tudo o que vem para nós com aparência de evangelho, com aparência de piedade, com aparência realmente de palavra do Senhor, deve ser então levada como crédito. Paulo, inclusive, ele vai escrever aqui esses versículos de número 6 em diante, tá? Essa lição, ela vai tratar versículo 6 ao versículo 10 do primeiro capítulo. Então, ele começa aqui dizendo o seguinte para os Gálatas, muito em função desse resumo que o pastor ele colocou aqui. Paulo ele diz o seguinte, a partir do versículo 6: maravilho-me de que tão depressa tenham passado daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Versículo 7. O qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Esse versículo 8 é crucial, veja bem. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Vamos ver também o que significa esse anátema. Assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Então Paulo ele repete essa afirmação. Versículo 10, para encerrar aqui a narrativa. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Então há esse contraste que Paulo ele faz, também trataremos sobre isso daqui a pouco, em relação à vontade que o apóstolo tem de agradar aos homens ou agradar ao Senhor. O que vale a pena? O que de fato ele coloca como importante? Aqui na introdução da lição, o nosso comentarista, o nosso pastor, ele deixou claro que, assim como na outra lição, assim como no começo da carta, Paulo ele começa ali introduzir a carta com a sua autoria, mostrando quem de fato escreveu, mostrando que ele era um apóstolo da parte de Deus. Agora então Paulo ele está tomando uma outra narrativa. Não que seja uma outra de diferença, não. Mas ele começa a dar ênfase ao que realmente ele queria entregar para os Gálatas. Lembra que na aula anterior nós falamos que Paulo ele começa a defender o seu apostolado por causa de um grupo de judaizantes que gostariam de tentar
tirar a credibilidade da mensagem dele? Pois então, nessa lição, Paulo ele começa então essa incursão de ideias e práticas judaizantes, ou seja, ele começa a olhar para esta igreja, ele começa a elaborar no meio dessa carta justamente a reprovação dessa incursão, a reprovação dessa disseminação de heresias no meio do corpo da igreja. Inclusive, o nosso comentarista ele deixa claro aqui que essas ideologias, essas heresias, elas no fundo, elas no plano original ali da igreja, ela no seio da igreja, ela teria as suas consequências. Nenhuma heresia, por mais que pareça inofensiva, ela de fato é. Ela sempre vem para tentar destruir, tentar desmantelar e tentar diluir o significado do evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo ele começa então a partir desse primeiro versículo número 6, dizendo que está maravilhado. Então, a lição aqui nos traz justamente essa questão de Paulo estar impressionado com essa velocidade. Paulo ele está impressionado porque os Gálatas, além de serem pessoas que já conheceram o Evangelho, serem pessoas que já conheceram ali o verdadeiro arrependimento, conheceram ali o perdão dos pecados, ele também fica espantado não apenas com esse conhecimento deles, da graça de Deus, mas ele também fica completamente impressionado com a questão da velocidade. Ele usa o termo depressa justamente para mostrar a indignação dele de falar o quão rápido foram eles para sair do evangelho verdadeiro, o quão rápido foram eles para que deixar que mentiras de Satanás pela boca dos judaizantes entrassem no seio dos irmãos, no seio da igreja da Galácia. Ou seja, Paulo está dizendo, foi tão pouco tempo, foi tão pouco esforço que esses judaizantes, que esses homens gastaram para fazer os nossos irmãos saírem do verdadeiro evangelho para o outro evangelho que ele próprio diz, que na realidade não é outro e não é novo, mas na realidade é um pseudo-evangelho. Esse evangelho então incentivava os Gálatas a desconsiderarem a graça. E o problema dessa desconsideração da graça é justamente que, se eu desconsidero a graça, se você desconsidera o sacrifício de Jesus, nós passaremos as nossas vidas tentando fazer com que pelo nosso próprio merecimento alcancemos a salvação. O que não é possível, porque a salvação é pela graça, mediante a fé em Jesus. E isso não provém de nós, mas é dom de Deus, como diz a palavra do Senhor. Ou seja, quando Paulo está dizendo que está admirado com tão depressa que eles voltaram, é porque na realidade não demorou nada. É porque na realidade esses homens e mulheres ouviram essa mensagem mentirosa e mesmo depois de tanto esforço de Paulo como missionário, como um pastor, como um mentor, como um pregador, mesmo depois de tanto afinco de Paulo naquela igreja, rapidamente eles voltaram às velhas práticas. E o interessante é que essas práticas, elas não são práticas, como posso dizer, pecaminosas de um ponto de vista humano. Na realidade, a questão não é essa. O maior perigo aqui, nesse momento, pelo menos até então, até esses primeiros versículos, não é o pecado em si, por exemplo, do adultério. Porque a lei também condenava o adultério. Veja bem, não é o pecado, por exemplo, da fornicação, porque são coisas que a lei também condenaria. Então concorda comigo que se eu sou gentil, convertido ao evangelho, e digo aqui para o meu amigo João Pedro, a partir de hoje estarei então voltando a cumprir a lei mosaica, a lei que é pregada pelos judaizantes.
Então, você há de concordar comigo que mesmo eu sendo um gentil convertido, eu ainda não irei matar, eu ainda não irei trair, eu ainda não irei fornicar, porque é errado tanto no Evangelho de Cristo quanto na lei mosaica. Porém, o maior pecado aqui que está sendo incumbido nessa questão da igreja, qual que é? É justamente a desvalorização do sacrifício de Jesus. É um pecado que hoje em dia nós estamos normalizando. É antigo, mas também é atual. Muitas das vezes nós estamos correndo o risco de desvalorizar o sacrifício de Jesus, tentando colocar um legalismo, tentando colocar uma receita pronta para como se alguma obra que eu fizesse pudesse me dar direito à salvação. E eu enfatizo mais uma vez, não há nenhuma obra humana que dá direito à salvação. A salvação, ela é pela fé e pela fé em Jesus Cristo, que nós ficamos sempre atentos a essa verdade para que as heresias que venham tentar mascarar o evangelho verdadeiro não venham conseguir. Amém? Como eu venho dizendo aqui, o segundo ponto aqui dessa lição é justamente a questão do quê? O porquê Paulo está impressionado. Falamos aqui em relação a eles já serem conhecedores, então isso causa um pouco de surpresa no apóstolo. Há também a questão da velocidade em que eles passaram de um evangelho para o outro, certo? E também justamente essa questão aqui, que é o segundo subtítulo da lição, que é da graça para a lei. Ou seja, Paulo está completamente surpreso com a facilidade que eles têm de abandonar a graça de Deus para voltar à lei. Que eles têm de voltar a buscar a lei da circuncisão, voltar a usar as ritualidades judaicas no seu convívio no dia a dia. E o que Paulo também estranha é que bastou pouquíssimo tempo longe do apóstolo, ou seja, vamos lá, não estamos falando apenas de tempo, amém? Não estamos falando apenas de tempo. Quando Paulo ele coloca aqui que tão depressa eles saíram, não é sobre tempo que ele está falando apenas, mas é sobre o espaço geográfico. Ou seja, foi só Paulo não estar presente corporeamente, foi só Paulo não estar ali manifesto fisicamente entre os irmãos, que aqueles que falavam eloquentemente a respeito da circuncisão conseguiram ganhar o povo. Então eu te pergunto, eu quero te indagar nesse momento. Aquele que pregou o evangelho para você, talvez o seu pastor, talvez seus pais, talvez o seu líder de jovens, você consegue defender a sua fé? Você consegue se manter livre dessas heresias quando essa pessoa não está perto? Pense por um instante. Essa pessoa que te ensinou o evangelho, se ela não estiver perto para te proteger, você tem o total domínio das escrituras para que essas heresias não venham te enganar? Consegue entender isso? Você consegue entender a dificuldade que é viver no mundo de hoje sem conhecer a palavra de Deus em sua totalidade? É claro que não. Não estou dizendo que nós temos que saber tudo. Ninguém sabe tudo. Aqui há uma coisa que se chama palavra de Deus, boca de Deus. Aqui é uma fonte inesgotável. A própria palavra diz que um obreiro, um servo de Deus, ele tem que o quê? Manejar bem a palavra da verdade. Ele tem que ser aprovado. Ele tem que carregar bem essa espada aqui, que vai nos fortalecer contra as mentiras de Satanás. Então nós temos que entender o seguinte: foi preciso pouco tempo longe e pouco tempo fora da presença física do apóstolo para que eles fossem enganados. Justamente essa transição da graça para a lei é o que Paulo ele está denominando aqui como outro evangelho. Ou no caso, como eu costumo dizer aqui, um pseudo-evangelho. Vale a pena destacar mais uma vez, o tema central dessa lição é: não existe de fato outro evangelho. E já deixo aqui um spoiler:
Na lição de número 3, nós vamos tratar especificamente do que se trata verdadeiramente o Evangelho de Jesus. Amém? Então, bom, vamos lá. Esse terceiro subtópico aqui da lição que o nosso comentarista ele colocou aqui, eu destaquei alguns pontos, é justamente esse outro evangelho. Nós bem sabemos que a palavra outro, na língua portuguesa, ela é um pronome indefinido. Então, quando eu falo assim, quando eu uso a menção outro ou outra, normalmente é uma coisa bem ampla. Pode ser, por exemplo, eu estou aqui falando de outro celular, que é da mesma marca, ou eu estou falando de outro aparelho, ou outro eletrodoméstico, ou seja, pode ser outro do mesmo tipo, pode ser outro de um tipo parecido, porém diferente, e pode ser outro completamente diferente. Então, quando nós falamos da palavra outro, é algo muito amplo na língua portuguesa. Pode designar algo, como o comentarista colocou aqui, alguma coisa que seja da mesma natureza, que seja semelhante ou que seja de uma natureza completamente diferente. Antes de continuar essa lição, eu quero fazer para você um convite muito importante, muito especial. Para você que quer aprender a Bíblia com uma forma mais fácil, sempre com conteúdo muito bom e pautado na palavra do Senhor, eu te ofereço um curso teológico completo e didático para que você venha aprender como ser um cristão avivado, como ser um cristão preparado na palavra do Senhor. Eu vou deixar o link na descrição. Se você tiver interesse, é o link promocional para que você venha estudar numa das maiores escolas teológicas do Brasil e a maior escola teológica online. Deus abençoe. Agora, vamos lá. Falei aqui da língua portuguesa. Agora, o que é interessante para nós aqui é a língua grega. É justamente a língua em que foi escrita a carta aos Gálatas, o Novo Testamento. Quando nós olhamos para a língua grega, nós vemos que essa palavra outro, ela pode ter dois sentidos. O primeiro sentido, o primeiro contexto é justamente a palavra allos. E esse allos aqui significa que é outro da mesma espécie, que é justamente o que Jesus ele fala a respeito do Espírito Santo em João capítulo 14. Quando Jesus ele diz o seguinte: eu irei e rogarei ao Pai para que os envie outro Consolador. Essa palavra outro em João 14 é justamente essa palavra allos, que significa outro da mesma espécie, outro da mesma essência. Vale lembrar, é claro, que o Espírito Santo ele é um com Jesus e um com Deus. Ou seja, quando ele fala que viria outro Consolador, ele está se referindo a outro da mesma espécie, outro da mesma essência. Agora, a segunda palavra outro no grego é héteros. Ou seja, é outro de outra espécie completamente diferente. Então, quando Paulo aqui ele está se referindo na lição outro evangelho, é justamente essa palavra aqui, a palavra héteros. É uma coisa, é um evangelho completamente diferente do evangelho anunciado por Jesus. Ele está dizendo, esse é um héteros, outro evangelho que na realidade não é evangelho coisa nenhuma. É uma máscara que estamos colocando naquele evangelho verdadeiro, naquilo que são as verdades. Para facilitar a compreensão, por exemplo, o comentarista até traz uma reflexão interessante para nós aqui. O nosso pastor ele coloca o seguinte: é como se fosse um tigre e um leão. Ambos são animais que são o quê? Diferentes. Porém, ambos são felinos. Então eles são halos. Embora são diferentes, eles são o quê? De uma mesma classificação. São felinos. Agora, quando nós falamos de cão e gato, apesar dos dois serem animais, eles são héteros. Ou seja, o cão e o gato são completamente diferentes uns dos outros. Eles não pertencem à mesma classe ou espécie, tá bom? É justamente essa a diferença. Ou seja, o outros halos é outro da mesma espécie. O outro héteros é um outro completamente diferente, que é justamente isso aqui que Paulo ele fala a respeito do
evangelho, pseudo-evangelho pregado pelos judaizantes, tá bom? Outra coisa que Paulo ele fala aqui de muita importância é justamente o versículo de número 8. Ele diz: ainda que nós mesmos, ele está dizendo sobre ele ou sobre os seus cooperadores, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Então, a segunda parte da lição aqui vai se tratar justamente dessa palavra, anátema. O que viria a ser a palavra anátema? Bom, a primeira coisa que eu quero tratar nesse contexto é que você vê que quando essa pregação, essa falsa pregação, ela é inserida dentro do corpo, dentro do contexto da igreja, você percebe que esse ensino que Paulo está trazendo através dessa carta, ele contrapõe os ensinos dos judaizantes. Quando ele fala no versículo 7, a expressão vos inquietam e querem vos transtornar. Essa expressão de Paulo quer dizer que ali no meio deles tinham homens que estavam pregando heresias e que também estavam ouvindo essa carta ser recitada. Ou seja, esse vos inquietam e vos quereis inquietar ou transtornar é justamente um indicativo de que havia leitores dessa seita judaizante no momento da leitura da carta. Outra coisa interessante é que quando um falso ensino ele entra na igreja, muitas das vezes ele causa inquietação. Ou seja, tomemos cuidado. Nós temos que entender toda mensagem que entra na igreja, ela é bem-vinda, desde que ela tenha base na palavra de Deus. Uma mensagem que alvoroça os crentes deve ser analisada com bastante cautela, porque nem toda mensagem que traz rodopio, avivamento, alvoroço, ela é de fato uma mensagem do Senhor Jesus. A segunda coisa em relação a esse anátema que Paulo traz, ele diz que ainda que um anjo do céu trouxesse esse evangelho, esse anjo, esse evangelho, deveriam ambos serem considerados anátema. Vale lembrar que anjos na Bíblia são como mensageiros de Deus, que são usados para tratar em coisas referentes aos seres humanos. Por exemplo, no Antigo Testamento, anjos aparecem para Abraão, Josué, Gideão, Sansão e Isaías. No Novo Testamento podemos ver também o anjo que apareceu para Maria, mãe de Jesus. Ele aparece também para o pai de João Batista, ou seja, Zacarias, anunciando a gravidez de sua mulher. Ele aparece também para Pedro e a Cornélio. Só que vale lembrar, o anjo ele não vem pregar evangelho. O anjo vem fazer coisas que são concernentes ao que já foi entregue por Jesus e pelos apóstolos. Por exemplo, quando o anjo aparece a Cornélio, ele aparece dizendo que Cornélio deveria procurar a Pedro, e esse sim iria anunciar a ele o evangelho. Um detalhe, uma pergunta que você pode estar se fazendo: Gabriel, mas o anjo ele não pode trazer o evangelho? Meu querido, se o anjo aparecer para você em visão, se você vê um anjo aqui na sua frente e ele trouxer algo que é concernente ao que já está escrito, amém. Isso pode ter uma valia, isso pode ser considerado. Mas se um anjo, ou um profeta, ou um homem de Deus, ou uma mulher de Deus, trouxer qualquer coisa que não esteja no Evangelho de Jesus, o que o apóstolo está dizendo é: seja considerado anátema. Gabriel, ok, você está falando que tem que ser considerado anátema. Mas enfim, o que é anátema? Vou entrar nessa questão agora. Anátema, ela vem da palavra hebraica herem.
E essa palavra hebraica, ela tem duas conotações também, assim como a palavra outro. A primeira conotação é uma expressão que aparece inclusive em Josué capítulo 6, versículo de número 17, que é justamente quando o povo de Israel vai atacar a cidade de Ai, é quando o povo ele recebe a ordenança de que todo aquele espólio de guerra, todos os despojos da guerra são considerados anátema. Opa! Então o que é esse primeiro anátema? É algo que é consagrado para uma divindade, neste caso para Deus. Vamos lá, mais uma vez. O que é esse primeiro anátema? É algo que é considerado para Deus, ou seja, um exemplo prático. Se eu disser aqui para o meu amigo João Pedro que esta revista aqui é anátema, nesse contexto aqui de Josué, eu estou dizendo para ele que esta revista aqui é consagrada a Deus, é um anátema, é a Deus. Agora, Gabriel, o que isso quer dizer? Quer dizer que isso é tão consagrado a Deus que se torna o quê? Impróprio para meu uso. É tão consagrado a Deus que eu não posso colocar como se fosse meu e não posso usufruir como se fosse eu. É justamente por causa de Acã, por causa disso que Acã ele sofre a consequência do pecado naquele contexto de Josué capítulo 6. Lembra que Acã tomou parte dos despojos da guerra e a sua família, além dele, foram apedrejados. Por quê? Porque tudo aquilo era considerado do Senhor, não deveria ser retido pelo homem, pegado pelo homem. E Acã falou, não tem problema, eu posso tocar, mas aquilo que é consagrado a Deus, aquilo que de fato é para o Senhor, nesse contexto aqui, da primeira palavra anátema, desse primeiro sentido de anátema, se torna impróprio para o uso do homem, é algo devotado justamente para Deus. Agora, se você acha que isso é sério, vamos então para a segunda definição do que é anátema na Bíblia. A segunda definição, ela é um pouco mais pesada, ela é um pouco mais forte. Lembre que a primeira é herém, a segunda é justamente anatematizo, ou anatematizo, que significa justamente colocar debaixo de maldição. Ou seja, o que Paulo está dizendo? Se outro anjo aparecer a você e pregar um evangelho que não seja o evangelho de Jesus, ele e esse evangelho devem ser colocados debaixo de maldição. Eles devem ser amaldiçoados e condenados, porque esse evangelho é mentiroso. O que Paulo está dizendo? Que o evangelho de Jesus é tão puro que se alguém ousar deturpar ou contar um evangelho que seja diferente desse, deve ser considerado amaldiçoado. Paulo tem plena consciência do que está dizendo. Paulo tem plena consciência do quão importante isso é, do quão sério isso é, justamente porque ele reconhece a pureza do evangelho de Jesus. É interessante que quando olhamos justamente para essa questão do anátema, nós vemos Paulo ele completamente preocupado. E ele está tão preocupado que, no seu terceiro ponto, no primeiro subtópico, ele vai repetir essa advertência. Ou seja, Paulo ele vai dizer o seguinte, a partir do versículo de número 9. Assim como eu já disse a vocês, assim como já vou-lo dissemos, agora de novo tornarei a dizer, se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebestes, de novo, Paulo está dizendo, seja amaldiçoado. Paulo está dizendo, disse a primeira vez, o assunto é tão sério, então vou tornar a dizer, porque eu não quero correr o risco que vocês não entendam a mensagem. Não existe outro evangelho. Gabriel, estou cansado de ouvir essa mensagem. Pois é, mas talvez alguém não entendeu ainda, porque se tivesse todo mundo entendido, nós não estaríamos falando, não estaria sendo pregado nos púlpitos. E consequentemente, não estaria justamente sendo pregadas em muitas igrejas e
sendo ignoradas por muitos crentes. É um fato triste, mas é um fato que é real. Já caminhando para o fim da lição, Paulo ele diz no segundo subtópico o seguinte, ele diz que, por acaso, versículo 10, persuado eu agora a homens, aí ele diz na continuação, ou a Deus, ou procuro eu agradar a homens, porque se estivesse ainda agradando aos homens, eu não seria, olha aí, servo de Cristo. Então Paulo ele aqui faz um contraste entre o segundo subtópico e o terceiro, justamente o que agrada aos homens. Paulo ele não está preocupado em escrever uma carta que agrade aos Gálatas. Paulo não está preocupado em escrever uma mensagem que venha confortar o ego, que venha ser antropocêntrica, não. Ele escreve uma carta que é cristocêntrica, porque Cristo é o centro do evangelho, não o homem. As nossas vontades, os nossos desejos, os nossos anseios são secundários, porque Jesus ele é o primeiro em nossas vidas, ou pelo menos deveria ser. Jesus ele deve ser o anseio da nossa alma, o anseio da nossa vida, e qualquer coisa que tem com o intuito de ser colocada no centro das nossas vidas, que não seja Jesus, tem que ser retirada o mais rápido possível, porque Jesus, ele deve ser o primeiro em nossas vidas, porque, queridos, é como a palavra diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas. Não queira colocar as demais coisas na frente da justiça, na frente do reino, na frente de Deus, na frente de Jesus, porque senão o fim dessas coisas serão a ruína, será o ferrugem, será a traça, e principalmente também não apenas de forma física, mas também de forma espiritual. Paulo ele não está preocupado com bajular a igreja de Gálatas. Os judaizantes sim, eles eram exímios bajuladores. Era assim que eles conseguiam espaço. Quantos hereges estão em nossos púlpitos? Quantas pessoas mentirosas pregando nas igrejas, porque são bajuladores. Fazem um pix, fazem uma oferta gorda, têm o dízimo alto e podem pregar o que quiserem. Mas não na verdadeira igreja. Na igreja que realmente valoriza o ensino de Jesus, o ensino de Cristo, o ensino do verdadeiro evangelho, essa igreja não se vende. Essa igreja não se deixa escarnecer. Essa igreja não se vende por causa de dízimo, por causa de oferta, por causa de pix. Essa é a igreja do Senhor. Paulo ainda fala o seguinte, ele está preocupado em agradar a Deus e não aos homens. Se fosse para agradar aos homens, ele poderia deixar a situação da igreja de qualquer jeito. Quem sabe essa situação não poderia dissolver, ou quem sabe piorar com o passar do tempo. Mas Paulo ele está preocupado em ser participativo na transformação da igreja dos Gálatas. A obediência ao verdadeiro evangelho agrada a Deus. Preservar doutrinas bíblicas agradam a Deus. Receberam o ensino, o estudo da palavra do Senhor, atentar para ele, absorver, estudar de forma afincosa, se afastar dos falsos ensinos, das heresias, tudo isso agrada a Deus. Agora, em contraste entre agradar os homens e agradar a Deus, pense, estamos vendo um tempo em que muitos estão negligenciando o sacrifício de Jesus, e isso de fato não agrada ao Senhor. Temos que tomar cuidado ao tentar devolver um favor, tentar pagar uma dívida, porque a salvação ela não é de graça, ela é pela graça, mas ela teve um preço. Gabriel, mas se ela teve um preço, eu não posso pagá-la? Claro que não, ela é pela graça, ela não foi de graça. Só que esse preço que foi pago, ele foi pago lá na cruz. Ele já foi pago e foi pago por Jesus. Não tem como pagar. O preço já foi pago. Mesmo que nós tentássemos pagar essa dívida, nós morreríamos e ela nunca seria paga. E isso é uma coisa que eu trago aqui para você para finalizar, como uma advertência crucial. O que é espiritual não se compra ou se conquista com obras humanas.
mas o que é de fato espiritual se vive espiritualmente. Entenda isso. O que é espiritual se vive, se conquista, se vivencia espiritualmente. E o que é humano nunca vai entender aquilo que é concernente ao espírito. Meu querido, se você gostou dessa mensagem, se isso de alguma forma te edificou, eu peço encarecidamente, não é para me dar fama, não é para poder me dar dinheiro, porque isso aqui é pelo evangelho. Isso aqui é pela pregação da palavra, da verdade. Então eu peço para você, compartilha com um amigo. Clica no like, no gostei aí no YouTube, para o YouTube entender que é um conteúdo relevante. Não esquece. Faz o seguinte, deixa também um comentário daquilo que você mais gostou da lição, daquilo que mais chamou a atenção. Tenho notado que tem poucos comentários, notado que tem poucas curtidas. Nos ajudem para poder levar esse conteúdo para mais pessoas. O verdadeiro evangelho está sendo pregado, mas falta pessoas para impulsionar muitas das vezes, meus queridos. E também eu peço que, se você não for inscrito, já se inscreve, porque logo logo estaremos lançando a terceira lição e nós iremos falar especificamente do evangelho, tá bom? Antes de finalizar, quero aqui agradecer mais uma vez o João Pedro, que está por trás das câmeras. Quero também agradecer o nosso editor, o Gabriel, tá bom? Agradecer também a minha esposa, que está sempre me apoiando, sempre me ajudando aí nas coisas que são concernentes a todo esse esforço que nós temos tributado aqui, tá bom? Então, que nesse momento você venha refletir à luz desses ensinos, refletir à luz dessa palavra e dessa lição do currículo dos jovens. Tá bom, meus queridos? Que a paz do Senhor esteja na sua casa hoje e sempre, e que a sua família, o seu relacionamento, a sua vida com Deus venham ser tremendamente impactadas por esse ensino. Fique na paz do Senhor. Deus abençoe.